Seja bem-vindo a mais um momento de mensagem das Escrituras para a nossa vida. E você já passou pela experiência de uma pessoa muito querida, muito amiga, que você encontra e diz: escuta, eu vou levar você para um lugar legal hoje. Você fala: mas para onde? Não vou contar, é surpresa. A pergunta é: será que tem isso na Bíblia? Será que Deus pode, vamos dizer assim, convidar a gente para passear? Como é que é isso? Então, tente refletir comigo hoje nesse tema tão curioso que diz: para onde Deus quer me levar? Vamos então ouvir a palavra de Deus e não se esqueça, seja um amigo da IBNU, aperte o sininho, se inscreva no canal. Se essas mensagens fazem bem para a sua vida, divulgue para aqueles que são os seus queridos, e muito agradecido pela sua conexão com a gente. E não se esqueça, seja você também um amigo dessa IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor, de gente que gosta de gente e que ama a Jesus. Sábia direção, palavra de Deus no coração. Seja bem-vindo a este momento de meditação, reflexão na palavra de Deus e que Ele abençoe o nosso coração. E para caminhar de uma maneira favorável neste dia, neste momento de aprendizado bíblico, eu convido você a refletir comigo num tema muito especial, que significa, que quer dizer, para onde Deus quer me levar. Hoje eu pretendo refletir um pouco sobre aquilo que muitas vezes a gente fala e talvez nem sempre se aprofunde tanto no assunto, que é adoração. Afinal de contas, do que é que a gente está falando? Adoração envolve liturgia, adoração envolve encontro de pessoas, envolve expressão musical diferenciada, envolve esse elemento de quem faz a coisa mais devidamente regulamentada. Como é que é isso? Então, para tanto, eu convido você a acompanhar comigo a leitura do livro de Êxodo, capítulo 25, num trecho um tanto quanto particular e fascinante. Êxodo 25 nos traz um texto que nos diz o seguinte, a partir do verso de número 10. Deus diz a Moisés o seguinte: faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro por dentro e por fora e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois, faça varas de madeira de acácia, revistas de ouro, e coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. E o texto prossegue e diz: faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei
todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Você pode até contemplar aqui, né, para nossa percepção, olhe comigo, uma pequena réplica da Arca da Aliança, essa arca extraordinária de 1,10 m por 70 com os querubins. Aqui estava a tampa da arca, ou o propiciatório. Que coisa extraordinária nós vamos encontrar nesse texto que vai nos mencionar essa realidade. Você sabe, essa arca, ela ficou tão famosa, chamou tanto a atenção que na história do cinema nós temos até hoje a lembrança da história do senhor Indiana Jones indo atrás dessa arca que marca a história israelita, aquilo que tem a ver com a própria tradição cristã, e ela, na verdade, atinge uma certa dimensão universal. Então você pode acompanhar e poder ver agora com mais clareza aí como é que era essa arca, e ela chama atenção porque é interessante, né? Ela reúne duas coisas tão distintas, a famosa madeira de acácia. A acácia é uma madeira assim muito, digamos, simples, rude, que cresce no deserto, a única árvore que subsiste naquele deserto presente ali na região da Terra Prometida e até mesmo no Sinai, e ao mesmo tempo junto com ouro, né, que emblematicamente remete a algo de alto valor, de perfil nobre, né, tão cobiçado pelas pessoas mais influentes do mundo. Agora, vale a pena observar que o foco do texto aqui, que abre, né, Êxodo 25, vai terminar onde nós lemos naquilo que cobre a arca, que fecha a arca. Em hebraico, o kaporet, que é traduzido por tampa, ou propiciatório, curiosamente marcado pela presença desses querubins. Vamos dar uma olhada com mais clareza, porque a gente só entende bem esse cenário quando a gente pode ter uma perspectiva visual do que nós temos aqui. Então você pode ver aí que toda essa realidade da arca com a tampa, o propiciatório, tinha a ver com o tabernáculo. O tabernáculo, você pode ter a visão aí de toda a área do tabernáculo, com a sua amplitude. Você pode ver ali a famosa tenda do encontro, com também a bacia de bronze, né, ali, que era uma espécie de pia para purificação, para se lavar, e também o famoso altar das ofertas, dos sacrifícios, que ficava logo depois da entrada. E aí a gente pode olhar bem. Então você tem o tabernáculo, né, a sua parte ali externa é o pátio, e você tem, né, ali dentro dessa tenda do encontro, o Ohel Moed em hebraico, o lugar santo e o lugar santíssimo. 2/3 dessa tenda é o lugar santo e 1/3 é o lugar santíssimo, com uma medida de 4,5 metros por 4,5, e tudo acontecia pela administração dos sacerdotes, com um destaque especial para o sumo sacerdote. E agora você pode ter uma visão completa. Aí está a figura do sacerdote comum de roupas brancas. Na verdade ele tinha 4 vestimentas, e o sumo sacerdote tinha 8 vestimentas, algumas delas muito especiais e diferenciadas. Aí você pode ver então o altar do holocausto e a tenda do encontro completa, ali numa manifestação de uma coluna de fumaça, e com o tabernáculo, para que a gente possa ter uma visão mais adequada de como tudo acontecia ali. E para a gente ter uma noção mais concreta e objetiva, você pode ver aí a famosa medida antiga de côvados. Traduzindo para nós, o tabernáculo tinha 45 metros de comprimento por 22,5 de largura e 2 metros e 25 centímetros de altura. E aí a gente pode dar uma olhada do que seria, né, essa realidade do tabernáculo, conforme a figura aí, funcionando com as pessoas lá dentro, e tendo o acampamento das 12 tribos israelitas. Lembrando que Levi não faz parte, porque os levitas estão
trabalhando toda essa realidade cultica que está aí, e as tribos que envolvem, né, Manassés e Efraim, então 2 filhos de José, 12 tribos, 3 ao norte, ao sul, a leste, a oeste, todo mundo junto do tabernáculo de uma maneira extraordinariamente especial. Prosseguindo, vamos ver tudo que está envolvido aí. Esse altar, onde eram apresentados os sacrifícios, os famosos sacrifícios de Levítico nos seus primeiros capítulos ali, nós temos o altar de bronze, que você pode ter uma perspectiva mais nítida de como ele era, e é interessante, no sul de Israel nós temos ali um projeto do deserto que evoca essa realidade. Eles fizeram ali exatamente uma réplica desse tabernáculo da maneira como é descrito no livro de Êxodo. E olha só, você pode ter uma ideia mais nítida do altar de bronze em frente à tenda do encontro. Aliás, ver isso é uma experiência para lá de emocionante. Mas, chegando mais perto, nós tínhamos a famosa bacia de bronze. Você sabe, as purificações que tinham a ver com esse contexto cultico e litúrgico aconteciam por meio da água, né? Um ambiente curiosamente extraordinário, onde você vê um princípio de higiene, onde você vê essa dimensão da celebração da vida num ambiente extremamente árido, e toda uma ideia de uma preparação especial para estar diante de Deus nessa linguagem diferenciada que nós encontramos ali. E então você pode imaginar, esse povo israelita, nômade, pastoril, aquela vida meio que de andarilho no deserto, eles só podiam mostrar gratidão, adoração, relação com Deus por meio do que tinham a oferecer. Por isso, as suas ofertas principais eram sacrifícios de animais, né? Animais que serviam para sua alimentação e que simbolicamente ofereciam a Deus. Então essas ofertas que envolviam diversos tipos de gados, mas também, por vezes, até mesmo aves, e também uma oferta de cereal apresentada diante de Deus de uma maneira extraordinária. E todo esse caminho para mostrar essa relação, essa necessidade, né, de aproximação a Deus, envolvia a figura fundamental do sacerdote, ou seja, um intermediário, alguém que vai apresentar o ser humano necessitado de Deus de uma maneira bastante marcada por vários elementos concretos, táteis, visuais para aquele povo que precisava desse aprendizado. E olha que coisa impressionante, especialmente as vestimentas que você tem aí do sumo sacerdote, conforme nós vemos aí na figura. Para a gente poder, vamos dizer assim, tentar sentir mais de perto essa bela e extraordinária sabedoria do deserto, vamos olhar um pouquinho mais a realidade interna do tabernáculo. E aí você pode ver na figura o lugar santo, com 3 elementos, onde estava lá o famoso candelabro, ou seja, a menorá, a famosa menorá, né, a única peça sem medida específica, apenas com peso, e com um peso bem definido, né, de um talento de ouro puro, uma só peça, mais ou menos algo perto de 40 quilos, e diante também da mesa dos pães da presença, que representavam as 12 tribos de Israel e do alimento divino dados a eles pela provisão do Senhor, e o altar do incenso, que ficava pertinho da separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E depois, finalmente, que coisa extraordinária, no lugar santíssimo, a Arca da Aliança, símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. E a gente pode ter uma visão como é que esse tabernáculo vai sendo construído, com as tábuas que aparecem ali, finalmente, né, fechado também por fora com as coberturas, uma cobertura tríplice conforme se vê na figura, e de maneira impressionante você tem a separação do lugar santo do Santíssimo por uma
cortina onde aparece aí o trabalho artístico dos querubins. Essa obra extraordinária feita pelos artistas, né, Aholiabe e Bezalel, descritos lá em Êxodo capítulo 31, o que chama a atenção é exatamente esses querubins que, segundo os mandamentos da própria lei, não deveriam ser representados. Eles aparecem sobre a tampa da arca ali, no próprio propiciatório e também, né? Então a gente percebe que o tabernáculo é uma espécie de obra artística saudosa da dimensão que encontramos na criação, naquela comunhão profunda com Deus, onde o encontro era pleno. E o tabernáculo, ele é uma lição teológica que fala de criação, queda e redenção de uma maneira peculiar, extraordinária e muito bonita. E assim, então, nós temos uma visão completa de tudo que se passava nesse grande, vamos dizer, ensino magistral para aquele povo simples do deserto e que continua ecoando na história, fazendo sentido em toda a trajetória de Israel, fazendo sentido no Novo Testamento, especialmente quando você lê o livro de Hebreus, e fazendo sentido até hoje na nossa vida. Olhando então para o lugar santo, para não esquecer o que a gente tem, olha lá, mais uma vez predominam o ouro e a acácia. Que combinação extraordinária! O candelabro de ouro, a menorá, a mesa dos pães da presença, o altar do incenso, o véu, a cortina que separava o santo do santíssimo. O candelabro, a menorá, você pode ter uma visão mais nítida. Veja aí, ao lado do sumo sacerdote, a única iluminação do tabernáculo. Veja como isso é importante. Quando você lê João, e o Evangelho de João, lá capítulo 8, né, verso 12, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, né, e quem me segue não vai andar em trevas. Você pensa, que bonito, mas que história é essa de luz? Isso evoca, né, a luz do tabernáculo, a menorá, né, que mostra essa presença iluminadora de Deus na vida do seu povo. Depois a mesa dos pães da presença, destacando a dependência divina, a provisão de Deus de uma maneira peculiar. Você vê a mesa, você vê o sumo sacerdote, viaje comigo no tempo para ter essa visão extraordinária e caminhe também para chegar mais perto do famoso altar do incenso. Olha, esse incenso era coisa extraordinária, né? Quer dizer, você pode de alguma maneira evocar a realidade divina por esse caminho visual, por esse caminho tátil, né? Porque quem chegava ali podia tocar no altar e podia tocar na entrada, claro que tinha suas limitações, mas por um caminho que também era olfativo. Olha que coisa interessante, né? O próprio aroma suave que subia dos sacrifícios ao Senhor, que todo mundo sentia, e também esse incenso com 11 ingredientes distintos, cuja fórmula não podia ser replicada, especialmente oferecido por aquilo que envolvia essa ideia tão especial, né? Um altar de quase 1 metro de altura, por cerca de meio metro de cada lado, e que evocava essa busca de Deus, essa oração que chegava ao Senhor. E quando a gente entra no lugar santíssimo, olha lá, a Arca da Aliança, a tampa, o propiciatório, e em tantas ocasiões nós víamos ali a nuvem e a coluna de fogo. Olha que coisa interessante, né? Falando agora em termos contemporâneos, esse é o GPS raiz, né? Os israelitas se guiavam por aquilo que acontecia no Santo dos Santos, ali junto, né, bem na arca. A partir da tampa, a glória divina se manifestava de modo que eles podiam se dirigir, guiar de um lado para o outro, tanto à noite como de dia, dependendo se tínhamos ali a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, para dirigir o caminho deles, livrando-os do poder perseguidor do Egito. Olhando então para
um ensino para a gente não esquecer. Atenção, confira comigo aqui o entendimento completo para o nosso aprendizado. A Arca da Aliança, portanto, é essa caixa retangular feita de madeira de acácia com 1,10 m por 70 centímetros. Ela era recoberta de ouro e foi o lugar especial para, digamos assim, celebrar a aliança de Deus com Israel, porque os 10 mandamentos foram colocados ali. Ela simbolizava essa aliança, esse, vamos dizer, casamento de Deus com Israel. Nela foram colocadas então as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná que sustentou milagrosamente o povo no deserto. E a arca, vamos dizer, era inacessível. Ninguém podia tocar. O ponto máximo de aproximação nessa arca, que era carregada de maneira especial, com as argolas, com as varas, era máximo se aproximar da tampa, do propiciatório, inclusive onde era borrifado sangue do próprio sacrifício, que por vezes era colocado ali. Lá nessa tampa, encaixada sobre a arca, nós temos o símbolo extraordinário da presença de Deus entre o seu povo. E é interessante, os querubins que evocavam essa perda de comunhão, esse afastamento de Deus. Não só eles estão celebrando a presença divina, mas eles também evocam a comunhão entre humanos, porque eles estão de rosto um para o outro, de frente para o outro, tendo uma dimensão, eu posso dizer assim, de encontro pleno, de plenitude. Então, imagina só, tente viajar no tempo e no espaço comigo para você pensar no que acontecia. Olha que coisa, olha, é de arrepiar. Porque no lugar mais santo possível, mais consagrado a Deus, você pode ver que toda coisa do tabernáculo tem esse degradê de santidade. A gente vai se aproximando, saindo do deserto para o acampamento israelita, para o tabernáculo, chegando no pátio, na tenda do encontro, no lugar santo, no lugar santíssimo. E no dia mais especial, dia do perdão, dia da expiação, Yom Kippur, o indivíduo mais preparado, separado, dedicado para isso, o sumo sacerdote, entrava ali uma vez por ano para estar diante da arca, vamos assim dizer, em frente à tampa da arca, o propiciatório. Que coisa impressionante, extraordinária. Então você pode ver, mais uma vez, ter uma visão clara da arca, do lugar da arca e do seu papel, e na sequência olhando mais uma vez de maneira mais nítida para o propiciatório, a tampa da arca. E o que temos lá? Essa tampa da arca, como vimos, era feita de ouro puro batido, de uma só peça. Veja esse ensino de algo íntegro, completo, sem ruptura. E com os 2 querubins voltados um para o outro, um de cada lado, e com as asas abertas, numa mensagem emblemática e especial. E Deus presente no meio do seu povo, ele manifestava essa presença com aquilo que mencionamos, aquela nuvem de dia, coluna de fogo à noite, vinha sobre o tabernáculo, sobre o propiciatório. E aí, quando a arca com todos os seus utensílios, quando eles se moviam, os israelitas seguiam, quando paravam, eles também resolviam acampar, e assim toda essa realidade aparece no texto. Mas a gente deve perguntar, escuta, Sayão, me diga uma coisa, a gente trabalha muito, são 168 horas na semana, é tanta responsabilidade, é estudo, é vida familiar, é uma série de coisas, e eu parei aqui para escutar um aprendizado, entender alguma coisa, mas me diga algo com toda sinceridade, o que tudo isso significa depois de mais de 3.000 anos? O
que eu vou fazer na prática na minha vida, sabendo medida de arca, medida de tabernáculo, descobrindo qual foi o material que foi encomendado, isso parece uma realidade tão distante e tão afastada do nosso dia a dia que a gente faz esse tipo de questionamento. E tem razão, eu concordo que é algo que a gente deve fazer e eu mesmo já me perguntei, né, por que isso está aí? E a pergunta que se levanta para a gente, se Deus inspira pessoas para trazer a sua palavra sagrada, divina, extraordinária, perfeita para a nossa vida, por que tudo isso? Qual é a razão de 40% do texto de Êxodo estar voltado para isso? E tem mais, e por que isso aparece exatamente aí? Então a pergunta não é só o porquê, mas quando? Por quê? Qual é a razão temporal dessa expressão, desse tabernáculo nesse cenário? Eu até imaginaria que talvez seria melhor se isso tivesse acontecido lá atrás, Deus fizesse isso já na vida de Abraão. Por que no eixo do tempo aparece aqui? E a pergunta é, para onde isso ia levar os israelitas? Eles estão andando para lá e para cá no deserto, fugindo de egípcio, e precisam ficar montando, desmontando, parece uma coisa até contraproducente o que eles estão fazendo aqui. Para onde isso nos leva no próprio texto bíblico, no entendimento da mensagem da vida? E a pergunta é, para onde isso leva a nossa vida que hoje estamos estudando o texto? Vamos prosseguir para entender essas três perguntas fundamentais. Por quê, quando e para onde? A pergunta primeira, então, que se apresenta é por que tudo isso? Qual é a razão de todo esse detalhamento que encontramos no tabernáculo? A gente pode levantar várias razões. Eu começaria pensando, por exemplo, já que Deus faz e apresentar para nós todas as suas instruções, diretrizes, os seus mandamentos, inclusive os mandamentos são colocados dentro, né, da arca. Alguém pode imaginar, olha, é para ensinar obediência, é para as pessoas entenderem o que é certo, o que é errado, o que a gente deve fazer. Eu conheço muita gente religiosa cuja relação com Deus se limita a pensar em termos de obediência. Quando a gente vê tudo aquilo que envolvia o sacrifício, tudo aquilo que apresentava, né, a ideia fundamental que aparece em tudo isso, que tem a ver com a restauração da vida da pessoa, a poder corrigir a vida, poder ser perdoado, tudo isso então parece ensinar para a gente essa realidade que tudo aquilo foi feito porque Deus queria permitir perdão, restauração. Isso faz muito sentido. E como nós temos uma série de detalhamentos, especialmente em relação ao ofertante, ao sumo sacerdote, ao sacerdote, e a gente sempre pensa, né, você já imaginou, né, quando você vai numa festa, ou vai num casamento, ou num aniversário, numa bodas, numa festa de 15 anos, seja o que for, a gente sempre pergunta, mas que roupa eu devo usar, como é que eu devo me portar, né? A gente deve começar por onde, né? Se é um casamento, como é que vai ser toda... E se imagina, se isso é assim, imagina como é que é diante de Deus, né? Então, muita gente olha para isso e fala, olha, o que tem aqui é um segredo de como aprender liturgia, como aprender a cultuar, quais são os passos corretos, onde é que é o altar, onde é que é o lugar do povo comum, como é que a gente começa, a gente canta primeiro, a gente escuta depois, a gente ora de joelho, como é? Será que o fundamento de tudo isso envolve isso? Ou talvez, por causa desse elemento tão curioso, interessante, de tanta elaboração artística, olha que coisa curiosa, até o sumo sacerdote, que tinha, né, a sua vestimenta, ele tinha uma espécie de túnica assim, azul, né, colocada sobre uma outra que era branca ali, e lá embaixo tinha sininhos, né, e romãs artisticamente elaborados assim na borda, né, desse manto especial. E é interessante que as romãs tinham fios de cores diferentes, inclusive fio azul. Não existe romã azul, mas é interessante, tem tanto detalhamento artístico que a gente pensa assim, ó, a primeira exposição especial no deserto de arte sacra.
Eu sei que talvez você já viu arte sacra, já foi no museu ou pôde ver, e é uma coisa assim, né, fascinante, que mexe com a gente. Será que era um curso de arte sacra aí, quando Deus mexeu com os nossos amigos lá, Bezalel e Aholiabe, né, para ensinar ao povo? Ou talvez a gente pense, olha, Sayão, eu acho que o forte aqui era definir identidade. O povo, através dessa linguagem concreta, desses elementos bem definidos, eles iam meio que se achar na sua relação com Deus. Olha, todas essas coisas são pertinentes. Na verdade, todas assim têm o seu significado, o seu valor e tem importância, e a gente entende isso, né? Mas eu acho que tem coisa a mais nessa história e eu quero que você fique em sintonia com a gente para a gente descobrir junto isso. Agora, eu fico pensando, se esse negócio é tão especial, se esse negócio é tão bonito, Deus gastou tanto, eu me perguntei várias vezes por que Deus não fez isso lá atrás. Eu pensaria, por exemplo, Deus, como é que foi o negócio? O pessoal aprontou muito? Complicou, o dilúvio aconteceu, então quando Noé descer da arca, como ele já está perito em construção, já coloca o lance do tabernáculo aí para que ele já vá ensinando tudo que o Senhor deseja. Mas não acontece isso. Nem mesmo em Abraão, que é o primeiro que Deus chama para reconstruir esse mundo desconectado e afastado de Deus no seu início de chamada da história redentiva, também não acontece. Mas só agora. Por quê? O quando dessa história acontece agora? Eu fiquei pensando e imaginei, acho que eu já sei. Depois de tanta escravidão, tanto sofrimento no Egito, aí dá para a gente entender, né? É claro, Deus chega e fala, pessoal, séculos de sofrimento aí, tanta dor, agora vem a hora de vocês ficarem livres e vamos de alguma maneira celebrar com aquilo que é possível aqui no deserto. E acho que além da escravidão, a experiência de libertação é extraordinária. Você imagina só, você está lá no Egito, todo mundo comendo uma Páscoa juntos e o pessoal saindo, lembra? Eles saíram apressadamente, levando o que era possível e logo depois são perseguidos pelos egípcios. Imagina você ali com Moisés, com Arão, com a turma toda e depois o pessoal vai e uns têm medo, querem voltar e aí chega lá na hora H, né? Quando você lê ali Êxodo capítulo 14, eles vão atravessar o Mar Vermelho. Eu já pensei comigo várias vezes, imagina eu aqui no Mar Vermelho, né? Será que eu entraria? Eu até pensei, acho que eu entraria, mas dava um medão dessa água voltar. E como é que eu sei que essas paredes de água vão segurar até chegar do outro lado? Bom, depois de tudo isso, você vê até o cântico, a celebração de Miriam, né, com aquelas danças e tamborins, aquela festividade toda. Parece fazer sentido. Olha, é aí que a gente vê toda essa aula de Deus por causa disso. Aí é o momento certo, uma espécie de formatura. Mas a coisa mais forte que eu imaginei foi porque, veja, Deus fala para Israel, lá em Isaías 54, o teu Criador é o teu marido. Então quando Deus faz um brito, uma aliança, é tipo um casamento, é uma relação muito bonita e profunda com o povo. E essa aliança, ela é feita exatamente, sabe quando? Nos capítulos anteriores. Êxodo 19 a 24. Inclusive no capítulo 20 é quando são dados os famosos 10 mandamentos. Então, depois da aliança, aí você pode imaginar, olha que coisa extraordinária que agora eu entendo o tabernáculo. Eu acho que faz sentido o quando vem depois. Mas eu fiquei pensando, né? Eu não sei, né? Quem vive numa cidade grande assim, né? E conhece a dinâmica de todo mundo tá correndo para lá e para cá, de repente a pessoa vai para um lugar pacato, assim, né? Para o sítio, para a fazenda, ou para um lugar muito pequenininho, a pessoa fica até, né? Não sei mais o que eu faço aqui, parece que não tem nada. Tem até uma ansiedade de muita gente. Pois é, né? É bem interessante isso. Você imagina que esse povo que viveu no Egito, com aquela movimentação, aqueles templos enormes, aquele mundaréu de gente, agora está no deserto. A pergunta é, o que é que a gente vai fazer no deserto hoje?
Ô Yosef, você falou com Yaakov hoje? Qual é o programa de hoje? Hoje é ver areia, amanhã é ver pedra. Pois é, que vida é essa? Então imaginei, durante a peregrinação do deserto, Deus tinha que criar alguma coisa assim para os israelitas, podemos dizer assim, se distraírem um pouco e aprenderem. Será que o quando tem a ver com isso? Será que foi exatamente isso que aconteceu? Eu ainda estou me perguntando. Mas, depois do porquê, depois do quando, a pergunta é para onde? Quais são as várias razões? Bom, em primeiro lugar, está óbvio. Para onde Deus está levando é para o deserto. E a pergunta é, por que para o deserto? Eu acho curioso, Deus podia ter mandado o povo direto para a Terra Prometida. Mas parece que o deserto é uma parada necessária. Para o pessoal talvez meio que se desintoxicar daquele mundo onde eles viviam, para eles aprenderem a fazer uma coisa tão difícil que é caminhar junto, um com o outro, para poderem se tornar povo de verdade. Talvez isso tenha a ver com viver num ambiente assim onde você aprende com mais eficiência o que é depender de Deus. Então o deserto parece fazer sentido, mas como a gente viu, né, Deus vai meio que levar a noiva para o altar, né? Ele vai levar para o lugar da aliança. Deus escolhe, né, esse lugar desse relacionamento profundo, extraordinário, que vai ser ali no Monte Sinai, e para eles de fato estarem nesse lugar, na celebração do Brit, da aliança, dessa conexão extraordinária. Agora, o que me chama a atenção é que assim, eu fico imaginando esses israelitas. Olha, eu não sei quem que já foi e pôde ver de perto, que não viu de perto certamente viu documentário em livros, a grandiosidade do Egito. Cada templo egípcio é de tirar o fôlego. Você imagina os israelitas a vida toda crescendo, aprendendo que o sagrado era aquilo que eles estavam vendo lá. E de repente, eles estão ali aprendendo sobre o Deus que venceu os deuses egípcios, criador dos céus e da terra, num templo móvel. Não tem lugar sagrado. Sagrado é o Senhor. Então esse templo, ele não mostra que um determinado pedaço do deserto se tornou referência de sacralidade. Não, ele caminha por toda parte e Deus está com o povo. E esse santuário é tão simples, e Deus parece que está indo nessa direção, levando o povo, né, para essa realidade muito peculiar que tem muita coisa para a gente entender. E, com certeza, para ser uma coisa tão extraordinária, eles vão estar num templo onde você vê arte, ensino sobre Deus, pedagogia, tudo assim, sincronizado, embrenhado, tudo junto para o entendimento dos israelitas, sabe? Eu gastei tempo, eu estava tentando me preparar para essa mensagem, eu fiquei pensando, orando, até me emocionei profundamente, além do que eu poderia imaginar, e foi quando eu olhei com atenção a parte final do texto que nós lemos. E o que vi lá? Para onde Deus quer nos levar? Para onde Ele quer me levar? O verso 22 diz, ali, sobre a tampa, sobre o propiciatório, no meio dos querubins, que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você. E lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. A coisa extraordinária é que todo esse ensino, toda essa realidade que a gente vê no tabernáculo, o momento quando isso acontece, para onde Deus quer levar? Deus quer levar os israelitas para terem um encontro com Ele. É algo relacional, interpessoal, profundo. E eu fui olhar até o texto original e sabe, ali essa expressão não é assim um ajuste de estilo, não, a palavra hebraica sham está ali para marcar realmente o lugar. Aquele degradê sagrado que tem esse elemento apoteótico.
E a palavra encontrada, a mesma raiz da tenda do encontro, o Hel Moed, quer dizer algo assim peculiar, que é esse desfecho apoteótico que ainda a gente ouve o ecoar dele no capítulo 29, verso 43, que diz: ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado para a minha glória. E quando a gente vê isso, a gente vê que tudo que Deus queria era só chegar perto do seu povo e atraí-lo. Eu me lembro de um texto de Oséias que nunca me saiu do coração: eu vou atrair o meu povo pecador, como uma mulher que perdeu o seu caminho para o deserto, e ali lhe falarei ao coração. E esse negócio é tão forte porque a gente olha isso e fala: isso fica aí mesmo? Olha o que Deus fez. O Deus que resolveu ser o Deus da tenda, o Deus que se fez presente dessa maneira tão simples no deserto, sabe o que ele fez? Ele estabeleceu um padrão, um modelo, para que os próprios israelitas aprendessem com ele. E quando a gente vai olhar Levítico 23, o texto diz: morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Eterno, eu sou o Hashem, o Senhor, o Deus de vocês. O que a gente percebe aqui? Que assim como Deus resolveu estar presente para ter a sua união de sintonia com os israelitas, eles aprendessem quem Deus é, e ele habitou assim, ele fez o povo habitar da mesma maneira. Então o tabernáculo, que a gente chama em hebraico de Mishkan, ele é aproximado, ele está relacionado com a Sukkah, com aquilo que envolvia a festa de Sukkot, mostrando para a gente essa dimensão da atuação divina. E sabe que isso é tão impressionante? Quando o grande Messias, Jesus, vem, a Bíblia vai dizer, no momento dessa encarnação, que o Verbo se fez carne e ele tabernaculou, ele acampou em tenda, ele esqueneu do grego, entre nós de uma maneira especial. Então, olhando tudo isso, a gente pergunta: mas Sayão, então, depois de todo esse passeio pelo deserto, para a gente chegar junto à tampa da arca, no propiciatório, onde Deus quer se encontrar com a gente, então, o que é adoração? Sabe o que é adoração? Agora a gente junta tudo. Por quê, quando e para onde? Adoração é lembrar de onde você veio e de onde Deus tirou você. Você viu? Esses israelitas nunca adorariam a Deus se não tivessem sido libertados do Egito. Então quem não olha para de onde veio, o que Deus fez na sua vida, de onde Ele tirou você, que ação foi essa? É impossível ter adoração de verdade. Naquele mundo antigo, nesse mundo de fascinação egípcia, os templos da antiguidade, da Mesopotâmia, de Grécia, de Roma, da Pérsia, do Egito, são de tirar o fôlego. Mas o tabernáculo é desprezível, é uma tenda no deserto. Sabe por quê? Porque no mundo de holofotes, de adoração fabricada, de coisas que não têm nenhuma genuinidade, a gente descobre que adoração é saber que Deus é suficiente. Esses israelitas sempre viram a linguagem clara, que expressão religiosa verdadeira tinha aquele holofote, tinha perfil de Oscar. Mas agora é um carneirinho, um altar e uma tenda no deserto. Adoração é saber que Deus toma todo o espaço que lhe é devido. Adoração, portanto, é essa caminhada extraordinária para chegar perto do Deus, sabe que sempre quis estar ao seu lado. Todo esse caminho secreto,
todo esse brincar de esconde-esconde divino, todo esse jeito assim, fascinante, diferente, misterioso de Deus, foi só para atrair para o deserto, para dizer, sabe o que eu quero? Eu quero me encontrar com você. Adoração é a gente saber que o lugar santo não é nada disso que a gente pensou. Quantas pessoas dizem, olha, eu estou aqui no meu templo, na minha comunidade, aqui é a casa de Deus. Senhor, estamos aqui na casa do Senhor hoje. Eu já vi gente em Roma, em Genebra, em Londres, em Paris, em Jerusalém, em vários lugares do mundo, admirando as construções e falando de uma série de coisas. Mas sabe o que é adorar? Adorar está num lugar santo, que é o deserto. E sabe com quem? Com o povo de Deus, que é um monte de gente que não tinha esperança. E que são basicamente escravos condenados que foram abraçados pelo amor libertador do Senhor do Universo. Por isso a adoração é interessante. É um lugar de humildade. E nessa humildade, nessa coisa tão assim insólita, diferente, impressionante, é onde se manifesta a glória. E que glória é essa? Eu andei pensando. Olha que coisa interessante. Israel, na sua história, teve um templo. Esse templo foi construído para ser permanente. O templo, inclusive, de Salomão era glorioso. Curiosamente, ele se foi. Foi destruído pelos babilônios. O outro templo, na época de Herodes, uma coisa fascinante. Era para ser permanente e foi destruído totalmente pelos romanos. O interessante é que o tabernáculo nunca pode ser destruído. É tão impressionante isso, que envolve um toque da eternidade, a manifestação da glória no Santo dos Santos. A gente vê que o tabernáculo que não tem lugar para ficar, que vai de um lugar para o outro, esse santo templo peregrino do deserto, ele se desdobra na vida pessoal, na Sucá, no Sucote. E quando Deus chega perto de nós, e chega em Cristo, ele resolve dizer que ele é o tabernáculo no nosso meio. Deus ficou feliz de acampar do seu lado. E essa presença divina, a gente sabe o que faz? Enquanto o que era para ser permanente vira uma coisa que ficou transitória, aquilo que não tinha nada de permanência, que era totalmente, sem qualquer firmeza, tem um toque diferenciado da eternidade. E a grande verdade é que toda essa coisa gloriosa, toda essa teologia, todo esse aprendizado, todo esse negócio maluco, impressionante, só tem um sentido. Deus fez tudo o que ele fez. Deus construiu cada detalhe dessas coisas. Sabe para quê? Só para um dia encontrar com você. É impressionante. Se Deus quer encontrar você hoje, abra a porta do seu coração. Abra, atenda, deixe ele chegar junto. Ele vai mexer na sua vida e você vai ver o que é a chegada da glória, do perdão, da conexão, da intimidade, da relação com Deus, que se tornará sublime, indizível, inesquecível para sempre. Amém.